Olá, irmãos, estamos aqui mais uma vez para nós darmos continuidade aos nossos devocionais semanais no livro de Salmos. Nós iniciamos essa série aqui durante a pandemia visando a edificação de nossa igreja e nós estamos dando continuidade, ainda que já tenhamos voltado às atividades normais na igreja, físicas, não normais da forma como nós já estávamos antes do coronavírus, mas normais no sentido de já termos o nosso culto semanal sendo realizado presencialmente. Nós podemos estar lá juntos cultuando ao nosso Deus, mas ainda assim creio que seja de grande valia nós continuarmos gravando, eu continuar gravando esses vídeos de salmos para que nós continuemos a observar e louvar o nosso Deus e sempre aprender uma coisa a mais com relação a cada um dos salmos que estão escritos na Bíblia, que são muito valorosos para a edificação e para o crescimento espiritual de cada um de nós. Na semana passada nós trabalhamos o Salmo 20 e nós pudemos ver no Salmo 20 que era um salmo de guerra, e o Salmo 21 igualmente também, creio eu, seja um salmo de guerra. O que é um salmo de guerra? Um salmo que era utilizado para a cerimônia que ocorriam antes de Israel entrar na batalha, e também uma cerimônia que era realizada após Israel sair de uma batalha. O primeiro, claro, visando buscar, clamar a Deus pela proteção e pela vitória, e depois a cerimônia visando agradecer a Deus por ter mantido a vida de cada um deles e também de ter lhes dado a vitória. Quem escreveu o Salmo 21? Quem escreveu o Salmo 21 é o mesmo que escreveu o Salmo 20. É Davi quem escreveu. E também é um salmo que foi entregue, da mesma forma que o Salmo 20, foi entregue ao diretor de música de Israel. O Salmo 20 era utilizado para a cerimônia, como eu já falei, antes da guerra, antes das batalhas. Já o Salmo 21 é um salmo que nós lemos e entendemos que ele era utilizado para a cerimônia após a batalha. Mas existem alguns teólogos que afirmam que esse salmo poderia também ser um salmo utilizado na coroação dos reis. Não creio eu que seja essa a situação. Eu ainda continuo mais afeto à ideia de que o Salmo 21 é o salmo utilizado, ou era o salmo utilizado, para cerimônias pós-guerra. Nós precisamos lembrar também que o Salmo 20 e o Salmo 21, eles possuem dois sentidos. Quais são esses sentidos que podem ser, pelos quais eles podem ser vistos? Eles podem ser vistos pelo sentido do contexto imediato de Davi, ou seja, Davi escreveu esses salmos para as batalhas que Israel travava há mais de 3.000 anos atrás, quando ele era rei, mas também nós podemos olhar por um outro sentido, por uma outra ótica, que é ver esses salmos como salmos proféticos, ou seja, eles apontando para o Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo como rei, diante da maior batalha travada no universo, que é a batalha do Senhor Jesus contra o império das trevas. E batalha essa que nós também participamos diariamente, apesar de já sabermos que temos vitória garantida no Senhor Jesus Cristo, que ele conquistou na cruz por cada um de nós. Nós veremos esse sentido profético nos versículos exatos quando nós estivermos aqui já daqui a pouco expondo o texto. Então, Salmo 21, o salmo de regozijo com a vitória, aquele salmo de uma cerimônia de celebração, de alegria após uma guerra, após uma batalha. Nós precisamos também lembrar que qualquer um daqueles dois prismas que eu falei para vocês, que nós podemos olhar, seja do contexto de Davi, ou seja, no sentido profético, olhando para o Senhor Jesus Cristo como rei, de que a verdade que sustenta essas duas situações é a mesma. E que verdade é essa? Deus é quem sustenta, Deus é quem comanda as nossas lutas e as nossas batalhas.
e o faz, ele comanda essas lutas e essas batalhas por meio daquele que ele escolheu, do ungido que ele estabeleceu. Então, no caso do povo de Israel, como falei há tempos atrás, era Davi, o rei escolhido por Deus para conduzi-los às batalhas. Quando nós olhamos para o nosso contexto, quem conduz as nossas batalhas é o Rei Senhor Jesus Cristo, e é Ele quem deve fazê-lo. Quando nós adotamos um rei diferente, um comandante diferente para as nossas vidas, ou quando Israel deixava ser levado por outros comandos, o desastre era iminente. Então, da mesma forma, nós devemos sempre tomar o cuidado de colocar o Senhor Jesus à nossa frente, à frente de nossas batalhas e seguir os seus comandos. É isso que nós devemos fazer. Caso a gente não faça isso, será um grande erro. Davi foi o rei escolhido por Deus. Jesus é o supremo rei sobre todos os reis, até mesmo sobre o reinado de Davi, de todos os tempos, e ele é o comandante das nossas lutas. Sairemos vencedores ao final de cada guerra, se ele estiver nos dirigindo. É algo bem valioso para nós o sentido profético do Salmo 20, do Salmo 21 e também do Salmo 22. Eu já estou me adiantando um pouco aqui. Salmo 22, um salmo que aponta para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Então, se no Salmo 20 nós vemos a preparação para a guerra, no Salmo 21 nós vemos o retorno dessa guerra, no Salmo 22 nós temos a própria guerra. Então, você olhando no sentido profético, no Salmo 20, antes da batalha, se nós olharmos para o Senhor Jesus Cristo, o Salmo 21, depois da batalha, o regozijo pela vitória, mas o Salmo 22, ele fala da cruz, ele fala do sofrimento do Messias, da luta do Messias e do Deus Pai sustentando toda essa luta, amparando o seu ungido e, ao final, a vitória sendo conquistada. Esses três salmos juntos, 20, 21 e 22, é uma preciosidade muito grande e por isso que eu gosto de carregá-los com esse sentido das lutas que nós temos. E você deve recorrer a esses salmos durante as suas lutas também, durante as batalhas travadas no seu dia a dia, contra o pecado, contra o império das trevas, contra as tentações do diabo, de Satanás e daqueles que o servem. Regozijando-se com a vitória, Salmo 21. A construção desses dois salmos, 20 e 21, nos parece que essas cerimônias são muito semelhantes, tanto de antes da guerra quanto o pós-guerra. Então, a divisão desses dois salmos também são divisões semelhantes. E a divisão que eu trago para vocês hoje com relação ao Salmo 21, apesar de semelhante com o Salmo 20, nós retornamos e trazemos de forma específica para esse texto. Então, o primeiro tomo, a primeira divisão, a primeira parte, são as ações de graças pela vitória, o agradecimento pela vitória, o reconhecimento da vitória. E o ponto 2, a reafirmação da confiança em Deus após essa vitória. Então farei leitura primeiro do versículo 1 ao versículo 6, que são essas ações de graças pela vitória do rei, pela vitória do povo, pela vitória na batalha contra os inimigos. Versículo 1 ao versículo 6. O rei se alegra, Salmo de Davi para o músico mor. O rei se alegra em tua força, Senhor, e na tua salvação grandemente se regozija. Cumpriste-lhe o desejo do seu coração e não negaste as súplicas dos seus lábios. Selá. Pois vais ao seu encontro com as bênçãos de bondade, pões na sua cabeça uma coroa de ouro fino. Vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Grande é a sua glória pela tua salvação. Glória e majestade puseste sobre ele, pois o abençoaste para sempre. Tu enches de gozo com a tua face. Quando nós olhamos para esses 6 primeiros versículos, fica evidente, então, o agradecimento, a alegria, o regozijo. Nós precisamos observar que o salmo é escrito na terceira pessoa.
sendo escrito na terceira pessoa, nós precisamos então considerar, primeiro, se o próprio rei escreveu, e aí seria Davi então escrevendo sobre si mesmo. Então ele sai, né, da sua figura de rei e escreve sobre o rei. Então Davi escreve sobre si mesmo, porém escrevendo como se ele fosse alguém do povo. Então está lá, ele sai da figura do rei e escreve sobre o rei, o ungido do Senhor. Ou então alguém escrevendo sobre o rei verdadeiramente, né? Então não seria Davi, mas alguém escrevendo sobre Davi. Ou, no sentido profético, isso faz traz muita razão, muita consistência, né, para o sentido profético, porque seria Davi escrevendo sobre o Senhor Jesus Cristo. Então é Davi escrevendo sobre o rei. E aí ele usaria a terceira pessoa, né? Ele falando da pessoa do Senhor Jesus. Divinamente inspirado pelo Espírito Santo, né? Nem sei se ele compreendia tudo do porquê que ele estaria escrevendo daquela forma. Se a fé e a esperança foi o que dominou o Salmo 20, fé e esperança por quê? Porque ainda não havia ocorrido a batalha. Agora, o que domina o Salmo 21 é o agradecimento e a admiração diante do poder demonstrado por Deus durante a batalha. A admiração do povo e do rei pelo poder de Deus demonstrado na batalha gera então louvor, gera a gratidão. Então a admiração diretamente ligada ao louvor e a gratidão diretamente ligada às ações de graças, que são duas coisas diferentes. Nós temos muitas vezes mania de dizer em nossas igrejas, né, que chegou o momento do louvor, chegou o momento da equipe de louvor assumir. Na verdade, a equipe que trabalha com música, né, ela é uma equipe que ministra a adoração a Deus, e essa adoração por meio da música. Então, uma equipe de músicos que se dirigem à frente da igreja, certamente deveriam ser cheios do Espírito Santo, e ali eles conduzem a igreja não ao louvor apenas, eles conduzem a igreja à adoração. E essa adoração, ela contempla tanto o louvor, que é a admiração, o elogio àquilo que Deus é, quanto também as ações de graças, o agradecimento por aquilo que Deus faz. Então, a adoração seria um termo mais completo, mais amplo, mais correto nessa questão. Existe a delimitação da música, naquele momento, aquele período, né, da igreja em que nós cantamos, mas seria a adoração, composta de louvor e composta de ações de graças. Quando nós tratamos dessa cerimônia pós-guerra, então nós temos isso também, um momento em que é cantado o salmo, e esse salmo é cantado em adoração a Deus, louvando o nome dele, elogiando por aquilo que ele é e também agradecendo por aquilo que ele fez para o povo e também que Deus fez por meio de Jesus, nosso Rei Jesus, para nós. O versículo 4 desperta a atenção para a eternidade. Veja que o versículo 4: vida te pediu e lhe a deste, mesmo longura de dias para sempre e eternamente. Davi não é eterno. A sua vida terrena teve um fim, ele morreu, né? E ele ainda ressuscitará. Esse reinado eternamente, não é Davi que vai reinar eternamente. Então a gente pode sim pensar que talvez ele tenha sido escrito apontando para o Senhor Jesus, que reina eternamente. Então, o versículo 4 já nos dá um bom indício desse sentido profético desse salmo. E no versículo 5 também parece que existe um complemento aqui. O versículo 5 diz: glória e majestade puseste sobre ele. É lógico que Davi tinha sua glória como rei, tinha sua majestade como rei, mas o Senhor Jesus é revestido mais plenamente desses dois qualificativos, da glória e da majestade. Quando nós olhamos então para esses 6 primeiros versículos, você lendo, eu aqui pude ler com vocês também, pude acompanhar o que estava sendo projetado, nós vemos a gratidão, o reconhecimento por aquilo que Deus realizou por eles. Nós vimos o reconhecimento do poder de Deus demonstrado em benefício a eles. Quando nós lemos do versículo 7 a 13, faço a leitura agora, nós veremos
o povo reafirmando a confiança em Deus. Versículo 7. Porque o rei confia no Senhor e pela misericórdia do Altíssimo nunca vacilará. A tua mão alcançará todos os teus inimigos, a tua mão direita alcançará aqueles que te odeiam. Tu os farás como forno de fogo no tempo de da tua ira. O Senhor os devorará na sua indignação e o fogo os consumirá. Seu fruto destruirás da terra e a sua semente dentre os filhos dos homens, porque intentaram mal contra ti e maquinaram um ardil, mas não prevalecerão. Assim que tu lhes farás voltar as costas e com tuas flechas postas nas cordas, lhes apontarás ao rosto. Exalta-te, Senhor, na tua força, então cantaremos e louvaremos o teu poder. A confiança em Jeová é declarada após a batalha. O reconhecimento de que a vitória veio dele, apesar do comando do rei direto ao povo, aos soldados, a todos aqueles guerreiros, a vitória veio do Senhor. No Salmo 20, como disse, o clamor antes da batalha quanto à manifestação de confiança eram baseados na fé e na esperança, porque a vitória ainda não havia vindo. Mas agora não. A confiança está alicerçada sobre a consumação da vitória. A vitória já veio. Ao olharmos para os versículos 8 a 13, nós precisamos então enxergar, ou nós vemos duas coisas importantes aqui. Se você conhece o texto de 1 Tessalonicenses 1, de 7 a 9, você vai ver que tem muita similaridade a esse salmo. Talvez o apóstolo Paulo, ao escrever a carta aos Tessalonicenses, ele tinha esse Salmo 21 em sua mente. E por isso que ele fala, então, do julgamento, do juízo. E a segunda coisa é que esse juízo não é um juízo que nós vemos que Davi teria poder de executar. Então, quem executa esse juízo? Mais uma vez, o sentido profético. Jesus executará esse juízo. Um juízo amplo, abrangendo todos, e tão vigoroso quanto uma fornalha de fogo. Esse juízo extrapola os poderes de Davi como rei nos tempos da nação de Israel lutando contra os seus inimigos. A cada batalha vencida, o que nós precisamos lembrar é que nós devemos regozijar no Senhor, porque Ele é quem nos dá a vitória por meio do seu ungido todos os dias de nossa vida. Que o seu coração e a sua boca, meu irmão, minha irmã, sempre estejam cheios de adoração ao nosso Deus, louvando pelo seu poder, agradecendo pela sua bondade. Espero que você tenha aprendido mais alguma coisa com relação a esse salmo, que o Espírito Santo esteja trazendo a você mais ensinamento e mais conhecimento por meio da palavra do nosso Deus, e que você use esse salmo 21 e também o salmo 20 por muitas vezes em sua vida durante as batalhas que você trava. Vamos já ficar aguardando o salmo 22 da semana que vem, que tem muito a ver com a luta consumada na cruz pelo Senhor Jesus Cristo. Até lá, que Deus te abençoe, te proteja por mais uma semana com as suas lutas, com as cerimônias de clamor e com cerimônias de louvor e agradecimento. Deus te abençoe.